Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe, a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. E o nosso tema hoje é decidindo ser uma amiga excelente. Qual é a mulher que não gosta de ter amigas? Mas a minha pergunta, ou a grande pergunta que eu faço para você é: que tipo de amiga você tem sido? Não simplesmente você querer ter amigas, mas você é uma amiga excelente? Será que você é uma amiga que reflete a imagem de Cristo para as mulheres que estão à sua volta? Então, no nosso tema de hoje, você vai poder saber, pelo menos ser norteada, de acordo com a palavra de Deus, com essa decisão, decidindo ser uma amiga excelente. Gostaria de convidar você para que abrisse a palavra do Senhor. O nosso texto base está em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Se você está sem Bíblia, dá para você ouvir. E se você puder nos ajudar aí no chat, compartilhando com quem está chegando agora, também vai facilitar para quem se ajunta a nós nesse momento. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Existe uma outra versão que literalmente nos diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Veja que é um versículo que já nos chama para um senso de responsabilidade. Eu tenho certeza que todas nós mulheres desejamos e temos em meninas a necessidade de termos boas amigas e, mais do que isso, sermos amigas excelentes. Depois desse texto base aqui, que é para o nosso estudo nesta hora, eu quero também ainda trazer alguns outros versículos da palavra do Senhor para você. Tome nota aí. Está lá em João capítulo 15, dos versos 14 e 15, que nos diz assim, ó: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz para o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha, o próprio Jesus deixando essa mensagem para nós, para mim, para você, dizendo assim para o meu e para o seu coração: eu já não chamo você, minha querida mulher ou filha, apenas de serva, mas o desejo do Senhor para nós é que venha nos chamar de amigo, porque o servo não sabe, apenas recebe as ordenanças, mas o amigo é alguém mais íntimo. Então veja que assunto importante nos nossos dias. Eu e você devemos sim nos preocupar em decidir escolher amizades saudáveis ou amizades terrenas aqui de forma sábia. Nesse tempo que o Senhor nos permite trilhar por aqui, como faz diferença uma amizade excelente? Como é maravilhoso poder ter uma amiga em quem de fato a gente pode confiar. Por que eu estou falando isso? Porque amizades impróprias ou inapropriadas desonram o próprio relacionamento com Deus e também com o seu Filho Jesus Cristo.
E na Bíblia nós temos vários exemplos de amizades que foram verdadeiras, de relacionamentos que foram saudáveis, que glorificavam a Deus. E aqui nós poderíamos citar vários exemplos. Maria, não é? Isabel, Davi e Jonatas também. Alguns querem deturpar, mas ali é um texto falando sobre uma amizade leal, verdadeira. Então, quando a gente para pensar nesse tema, como nos faz falta decidirmos ser uma amiga excelente. Quando eu falo ser, no mundo em que nós vivemos, onde as pessoas se preocupam muito mais em ter do que ser, é algo que a gente deve ponderar. Às vezes você até pergunta ou até sente falta e diz: eu não tenho nenhuma amiga excelente, ou eu não tenho amizades verdadeiras. Talvez você esteja pensando assim. Mas a minha grande pergunta para você não é simplesmente se você tem. Qual é o nível e o desejo do seu coração em decidir ser uma amiga excelente? Então, vamos discorrer o nosso tema. E eu quero ainda, à luz das Escrituras, trazer mais alguns versículos para você. Abra aí ainda, por gentileza, Provérbios, capítulo 17. Vamos correr um pouquinho aqui na Bíblia. Capítulo 17, verso 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Provérbios 17, ainda do mesmo capítulo, verso 17. Olha que versículo maravilhoso. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Como será que isso funciona na vida prática? Nós vamos deixar mais alguns versículos para você. Ainda folheie aí, se você estiver com a Bíblia, ou ouça, Provérbios capítulo 18, agora, verso 24, nos diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. E o que é necessário para que eu e você se torne uma amiga excelente? Você já viu que eu já deixei aqui várias verdades bíblicas para você começar a pensar, a degustar, a memorizar. Ainda quero deixar mais alguns. Ainda no livro de Provérbios, acompanhe aí, tá bom? Provérbios capítulo 27, verso 6. Nos diz assim as Escrituras: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O livro de Provérbios é recheado de instruções para nós sobre esse assunto. Ainda quero ler dentro do mesmo capítulo, Provérbios 27, agora o verso 10. Nos diz assim: não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Ainda vamos seguir mais um pouquinho. Provérbios ainda capítulo 27, verso 17. Tem alguém aí me ajudando a colocar as referências bíblicas? Porque aí depois, aí na sua casa com mais calma, em algum outro tempo, você pode voltar a esse estudo e com mais calma degustá-lo, né? Porque nós estamos aqui tendo o nosso banquete espiritual, porque provém da palavra de Deus. Então, quando a gente fala em banquete, é tão bom a gente degustar, não é verdade? E isso acontece na nossa vida espiritual também. Então, se alguém puder colocar as referências para mim no chat, vai facilitar. Provérbios capítulo 27, agora, verso 17. Nos diz assim a palavra: com ferro se afia, assim o homem também ao seu amigo. E nós teríamos vários outros textos ou referências bíblicas que poderíamos aqui deixar para você. Mas eu acho que para você não cansar muito, esses daqui talvez já seja suficiente, não é? Uma relação de conselhos, de instruções, de orientações bíblicas que já nos traz à memória uma decisão de nos tornar uma amiga excelente. Talvez você já seja uma amiga assim.
para algumas pessoas. Talvez você amplie ainda mais o seu conhecimento e as suas amizades. Talvez você nunca tenha parado para pensar nesse assunto. Viveu a vida inteira reclamando que não tem nenhuma amiga, mas, por outro lado, perdeu tempo por deixar de ser ou decidir ser, de fato, uma amiga excelente. Por que, Cíntia, que você está falando disso? Olha, veja bem, porque eu e você não somos responsáveis por aquilo que a sua amiga faz ou por aquilo que ela deixa de fazer. Porém, você é responsável pelo tipo de amiga que você é para com as outras pessoas. Já parou para pensar nisso? Eu não sou responsável pelas atitudes da outra, mas eu sou responsável pelas minhas atitudes. Então eu preciso analisar que tipo de amiga eu tenho sido. E isso é uma decisão do coração. Ah, Cíntia, eu estou muito bem, satisfeita comigo mesma. Querida mulher, não engane o seu coração. Nenhuma de nós é uma ilha. Todas nós precisamos de amizades verdadeiras, saudáveis e que glorifique o nome do Senhor. E isso a gente pode estar vendo nessa hora. Como é maravilhoso, que riqueza! É a mulher que se torna uma amiga excelente. É uma mulher que vira um referencial para uma outra mulher. E com isso ela vai fazendo discípulos, e com isso ela vai reproduzindo ou multiplicando, pela graça de Deus, a mesma condição na vida da outra pessoa. Porque quando o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida e intervém em nossa vida, nós podemos ter, sim, essa capacidade dada por Ele mesmo de decidirmos ser uma amiga excelente. E aí você talvez possa perguntar assim para mim: ô Cíntia, mas aí agora você pegou pesado, talvez, né? Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, eu gostaria de deixar aqui para você, antes da gente trabalhar essas questões ou essas diretrizes de Deus, de como a gente pode se tornar uma amiga excelente, eu gostaria de deixar para você uma lista bíblica das amizades que devem ser evitadas, antes da gente adentrar naquelas que a gente precisa buscar, procurar ou compreender as diretrizes de Deus para nós, certo? Então veja bem, eu vou colocar mais um chimarrãozinho aqui, porque apesar de não estar chovendo, o nosso clima aqui, o nosso ventinho está um pouquinho frio, então eu vou aquecer um pouquinho aqui a minha garganta. A Bíblia, querida mulher, é bastante clara quando nos fala sobre amizades que eu e você devemos evitar. Não é um, nem dois, nem três aconselhamentos que muitas vezes, durante todos os dias e a semana, eu faço com mulheres que, com certeza, se não tivesse aquele tipo de amizade, seria uma mulher mais bíblica, seria uma mulher diferente. E aí o próprio livro de Provérbios, assim como nos instrui sobre as amizades que nós devemos ter, ele também nos instrui sobre as amizades que nós devemos evitar. Quer ver? O próprio texto de Provérbios que nós lemos lá no início, Provérbios capítulo 13, verso 20, não sei se você atentou. A mulher que anda com os sábios, será sábia, mas a companheira da tola sofrerá aflição. Se você anda com mulheres que são tolas, mulheres que não têm princípios bíblicos, mulheres que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, certamente você vai ser uma dessas. Já existe um provérbio muito conhecido que nos diz o quê? Dos nossos tempos, das avós, das mães. Dize-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Outro provérbio bastante conhecido. Quem com porcos anda, completem, farelos comem. Normalmente nós nos aproximamos de mulheres, ou pelo menos deve ser assim, que nos levem para mais perto de Cristo. Se nós decidirmos ser essa amiga excelente, é assim que eu e você devemos rever os nossos conceitos, pensar e levar muito a sério essa questão aí da amizade. Provérbios capítulo 22, abra aí por gentileza. Estamos falando sobre amizades que devem ser evitadas. Ó, aviãozinho aí passando. Provérbios capítulo 22, verso 24.
Nos diz assim a palavra do Senhor. Veja bem. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. A gente pode substituir. Não te associes, né, com a mulher iracunda e nem andes com a mulher colérica. Ou seja, aquelas briguenta, barraqueira, né? Esse assunto é tão importante, esse assunto não diz respeito apenas à mulher da terceira idade, a mulher idosa, a mulher da meia-idade, a mulher da segunda idade. Esse assunto é de suma importância para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para as nossas jovens, que muitas vezes se perdem por conta das amizades, e também para nós que já somos casadas, viúvas, solteiras. Então, é um assunto que você pode compartilhar para que outras possam rever os seus conceitos e repensar com quais pessoas, com quais mulheres tem andado e, mais do que isso, decidir, de fato, ser uma amiga excelente. Pois bem, ainda temos mais um versículo aqui que eu gostaria de deixar sobre amizades que... Eu estou trazendo versículos bíblicos sobre amizades que devem ser evitadas. Mas agora está em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 11. Nos diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se ser irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esses homens não deveis nem sequer comer. E aí eu acrescento, quanto mais ter uma amizade. Você pode até ter uma amizade com pessoas desse tipo, mas não são amizades saudáveis, não são amizades que certamente vai glorificar a Deus. Você já se deu conta de que o Senhor, através das Escrituras, nos traz preceitos, inclusive versículos com quem nós não devemos nos associar? Para você já está bom esse tanto? Eu ainda vou lhe trazer mais alguns. Vamos lá, 1 Coríntios ainda, capítulo 15, verso 33. O que é que nos diz? Bastante conhecido esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Nos diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Quanta verdade em um versículo só. Você que é mãe, que se preocupa muitas vezes com as amizades dos seus filhos, eu tenho certeza que se você é uma mãe bíblica, você se preocupa, inclusive ora e intercede a Deus pelas amizades dos seus filhos, de forma muito especial na adolescência, na juventude, porque quantos e quantos que corriam bem e hoje estão longe do Senhor, porque infelizmente não viram esses preceitos aqui. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Mais um versículo para você sobre amizades que devem ser evitadas com base bíblica. 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que associação tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem entre o crente e o incrédulo? Então veja aqui, presta bem atenção. Deixando aqui para vocês uma relação, teria vários outros versículos que nos instruem sobre amizades que nós devemos evitar. Mas eu vou ficar até aqui para não encher muito aí a massa cinzenta de vocês, né? É importante que eu e você perceba que no mundo, de forma geral, né, ou na nossa vida, quando eu falo mundo, não é um termo pejorativo, não significa mundo de mundanismo, mas na nossa vida existem pelo menos 3 tipos de pessoas, né? E isso é importante a gente saber para poder a gente escolher e saber que a amizade é algo importante na vida. Contudo, nós precisamos escolher em oração e com muito cuidado quais são os tipos de mulheres que nós queremos andar, que nós queremos compartilhar, porque a amizade vai muito além do simples fato de caminhar junto. Diz respeito às coisas do coração. Amizade excelente, amizade verdadeira, revela e desenvolve uma confiança e uma honestidade tão leal que você pode contar com aquela pessoa toda e qualquer hora que você, de fato, precisar. Então, para isso, eu gostaria de deixar aqui para você, de uma forma geral, que você deve considerar que existe pelo menos 3 tipos de pessoas na vida.
aquelas que te enfraquecem, presta bem atenção, aquelas que te acompanham ao longo do percurso e aquelas que te encorajam. Já parou para pensar nisso? Existe pelo menos 3 tipos, como o nosso público aqui é feminino, de mulheres na vida que você deve observar para tomar uma decisão acertada de ser uma excelente amiga. Existem mulheres que só vai te enfraquecer. Existem outras mulheres que vai te acompanhar ao longo do percurso e querer caminhar junto, principalmente se você não se contaminar com esse mundo e se você for uma mulher que preza pelos valores bíblicos. E um outro tipo de mulher são aquelas que te encorajam. A minha pergunta para você é: que tipo de mulher você tem sido dentro desses 3 tipos de pessoas que nós encontramos na vida? Desta forma, você deve evitar o primeiro tipo de mulher ou de pessoas que eu citei aqui acima. Mulheres que te enfraqueçam. Essas mulheres que te enfraquecem, essas mulheres que apenas te sugam, essas mulheres que é como se fosse aquela erva daninha, sabe erva daninha? Aqui próximo do meu jardim, não dá para vocês verem daqui, mas do lado lateral aqui à minha direita, criou-se há muito tempo uma linda erva daninha, que cobriu todo o muro, né? A gente podava, deixava tudo bonitinho, arrumadinho. Só que sabe o que aconteceu? Para algumas regiões é chamado de trepadeira, né? Ela vai grudando, ela vai tomando forma. Só que esse tipo de planta, ela não tem vida própria. Ela depende de um local ou de uma outra planta para que ela se grude e ela consiga sobreviver. Com isso, ela vai tirando toda a vitamina, todos os nutrientes que ela precisa para poder ela ser saudável. O que aconteceu? Ela grudou de forma tal que ela matou o meu maravilhoso pé de limão. E olha, ela vai sorrateiramente crescendo, mas de repente ela chega e toma ali as vitaminas que eram para o outro. Tem mulheres que é assim, suga toda a sua energia. Com isso, minhas irmãs, eu não estou aqui dizendo, e para você que é mulher também, não é, e já conhece o público feminino, que não existam pessoas que dependem de um pouco de mais tempo, de um pouco mais de paciência nossa. Mas tem mulheres que a vida inteira se tornam um peso e que simplesmente lhe enfraquece e que não dizem que tem a Cristo, mas que nunca tem uma mudança de vida, nunca consegue ter uma consistência, nunca consegue, apesar de você por tanto tempo segurar na mão, levar junto, né, para poder caminhar, crescer espiritualmente de forma bem especial, e isso é notório e isso é saudável, porque a gente sabe que o nível espiritual de cada mulher é diferenciado do outro. Então a gente precisa e deve receber muito bem cada uma que chega, mas não são referente a essas que eu estou citando. Estou citando daquelas mulheres que por uma vida inteira, por uma questão ou outra, não saem do lugar e acabam enfraquecendo e tirando, sugando a energia da outra a ponto da outra não ter vida própria ou de enfraquecer a outra. Tem mulheres que são extremamente egoístas, tem mulheres que são ciumentas, que acham que aquela amizade deve ser só sua. Que coisa mesquinha, que coisa pequena, que coisa não bíblica, não é verdade? Você pode ter tantas quantas amigas você quiser e precisar, amigas leais. Certamente você não vai achar muitas. E também você, talvez, não seja amiga de tantas assim. Porque o quadro de seleção bíblico deve nos fazer refletir. Mas a gente precisa sim querer alargar a nossa tenda e incluir outras mulheres também dentro da nossa estaca, conforme o texto nos diz. Então, os melhores amigos, as melhores amigas que eu e você deve querer ter e devemos decidir ser, são as mulheres cristãs. Onde deveriam estar nossas melhores amigas? Na casa do Senhor, na casa do Pai. E não no mundo afora. Se seu círculo de amizade se restringe ao mundo, tem alguma coisa errada com você. Você pode e deve cumprimentar todas as mulheres, mas para caminhar e para ser uma amiga excelente,
Vão ser aquelas que buscam e que já nasceram do mesmo pai. É uma coisa óbvia. Então eu quero deixar aqui para você algumas diretrizes de Deus sobre esse importante tema, decidindo ser uma amiga excelente. Quero que você comece aí a tomar nota. Decida a ter amizades que são leais. Você já parou para pensar nisso? Provérbios capítulo 18, verso 24. O homem que tem muitos amigos pode até estar se arruinando, mas há amigos mais chegados do que irmãos. Você é uma mulher assim? Você é uma mulher que tem verdadeiramente uma amizade leal? Não queira ser amiga somente nos bons momentos. Lealdade significa constância, perseverança, honestidade. Se você é uma amiga que só aparece nos bons momentos, que coisa maravilhosa! Casamento, tô lá. Aniversário, parabéns pra você, tô lá, que maravilha, minha amiga me convidou. Casamento, aniversário, formatura, enfim. E nos momentos que não são tão bons? E nos momentos que ao invés de sorrir é pra gente chorar? Ser leal quer dizer estar pronta para apoiar em toda e qualquer decisão, encorajar, auxiliar aquela que está precisando. Sorri com os que estão sorrindo, se alegre com a alegria da sua amiga, mas também chore quando ela estiver chorando. Mas Cíntia, eu não sei nem o que falar, não precisa falar nada. Dê o seu ombro para ela chorar, chore junto com ela, esteja presente. Decida ser uma amiga leal. É assim que você tem caminhado? Minhas irmãs, que tempos difíceis nós temos vivido, queridas mulheres. Quantas mortes, as mortes têm adentrado nas famílias, não apenas pela questão da pandemia, mas também por conta da pandemia. E muitas vezes a gente fica observando como nos falta lealdade como essência dentro desse relacionamento chamado amizade. Às vezes, a outra está chorando e coloca, olha, fulano faleceu, perdi o marido, perdi o filho. E você não se dá o luxo nem de se fazer presente, nem de fazer uma comidinha e levar. Coloca aquela mãozinha lá no WhatsApp, como se estivesse em oração, e nem para muitas vezes para orar. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Se você decidir por ser uma amiga excelente, você precisa escolher ser leal. Você precisa ser uma mulher leal. Na Bíblia, a gente tem vários exemplos de amizades assim. Lealdade é essencial para qualquer amizade. A lealdade e a honestidade, elas caminham juntinhas. Por que eu estou falando isso, Cíntia? Porque o Senhor é quem encoraja para que nós possamos ser assim. A honestidade e a lealdade é como se fosse a unha e a cutícula, sabe? Você sabe que às vezes a cutícula é tão grudadinha na unha que dependendo da manicure ou de você mesma, tira um bifezinho, é ou não é? Elas caminham juntas. A honestidade é um dos maiores benefícios, junto com a lealdade, de uma verdadeira amizade. Diga a verdade, você é uma mulher de palavra, porque a mulher que é uma amiga leal, ela é uma mulher de palavra. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Como nos falta hoje em dia, como você dá sua palavra em vão? Eu estou falando para mulheres que dizem que já conhecem a Cristo Jesus. Se você está aí, está ouvindo pela primeira vez, talvez você nunca tenha tido contato com essa maravilhosa riqueza que é as Sagradas Escrituras, a partir de hoje você pode ler mais a Bíblia e pedir ao Espírito Santo de Deus aí na sua casa, que fale ao seu coração. Se você não tem a Bíblia ainda, pode encaminhar um recadinho para nós, que a gente pode lhe ajudar ou lhe orientar como adquirir uma Bíblia. Não se preocupe quanto a isso, porque aqui é o manual da mulher que deseja verdadeiramente ser feliz. E a felicidade tem nome, chamado Jesus Cristo. Por quê? Porque aqui é o manual da vida. Aqui foi escrito pelo Criador de todas as coisas. Então ele deixou para nós aqui toda a revelação dele para que eu e você pudéssemos nos guiar. Então, quando a gente fala sobre decidindo ser uma amiga excelente, a gente precisa se deparar com as Escrituras. E eu estava falando de mulheres que têm palavra.
Se eu falar para você que eu vou fazer, olha, você pode ter certeza que eu vou fazer. Claro que muitas vezes acontece um acidente, capotou o carro. É diferente, né, gente? Acidente é acidente, ninguém prevê. E adoeceu, foi parar na UTI. Mesmo assim, deixa um recadinho antes de ir para o hospital, informando a pessoa ou uma outra pessoa para que desmarque aquele compromisso. Mas você não pode continuar sendo uma mulher que não tem palavra. Se ensina ou não. E você deve sim falar. Se você é uma amiga fiel, você deve sempre falar. Quando você vê na vida da outra mulher que tem algo de errado, que aquele caminho não está correto, muito menos bíblico. Mas falar como, Cíntia? Falar em amor. Falar como Jesus falaria. Provérbios capítulo 27, verso 6. Quem fere por amor mostra lealdade. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Como nos falta mulheres assim? Mulheres que digam, minha querida, eu estava observando essa sua atitude. Talvez se você fizer assim, ou deixar de fazer assado, você vai ser mais bem-sucedida. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que você também não precisa de conselhos, que você também não deve pedir conselhos, ou ter uma mentora, uma mulher que você pode recorrer, uma mulher que você considere mais madura do que você espiritualmente. Inclusive, aceite a correção quando vier de uma verdadeira amizade ou de uma amizade leal. Você é uma mulher assim, ensinável? Fala sério. Você é? Pensa aí, um segundinho. O desejo para o meu coração e para o seu nessa hora é que nós venhamos a rever os nossos conceitos e aproveitar, enquanto ainda estamos aqui, para colhermos e desenvolvermos. Por que eu falo desenvolvermos? Porque nenhuma amizade nasce da noite para o dia, não é, meninas? A amizade verdadeira, ela é conquistada, ela vem de pouquinho, você vai observando, conhecendo, e quando você percebe, já nasceu uma amizade verdadeira. Então, decida ser, sim, uma amiga excelente. E isso você só pode fazer com essa primeira diretriz, decidindo uma amizade leal. Quando eu falo em lealdade, não tem também como desassociar da fidelidade e da honestidade. Por isso que eu comecei ali falando sobre primeiro os dois itens. Seja honesta, seja leal e seja fiel. Seja uma mulher de uma palavra só. Lembre-se desse versículo. A tua palavra deve ser sim, sim, não, não. Não tem nada de errado se você for solicitada e você não precisa barganhar todo mundo e você nunca vai dar conta de todas as necessidades, muito menos de todas as pessoas. Mas você que já aprendeu a ter as suas prioridades, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas são acrescentadas. Eu gostaria de lembrar para você que pessoas vêm antes de coisas. E a sua prioridade deve ser pessoas e não coisas. Porque nós estamos vivendo um mundo totalmente invertido e o secularismo tem sim adentrado sorrateiramente no seu coração e você precisa rever esses conceitos. Quer ver? Quantas vezes você é convidada para exercer alguma função na casa do Senhor e você diz o quê? Não, não tenho tempo. Não, não estou preparado para isso. Mas se fosse no seu trabalho secular, se o seu chefe lhe promovesse, porque se a gente pegasse aqui, por exemplo, no nosso forma de governo presbiteriano, você já tem alguma função, vamos dizer, na sua SAF local, e você fosse convidada para assumir, vamos dizer, alguma secretaria a nível de federação ou de sinodal, isso seria uma promoção, porque quanto maior o trabalho, mais serva nós somos. Mas claro que agora, ao invés de você cuidar apenas de algumas mulheres, você vai continuar cuidando de mulheres, mas com uma quantidade maior. E quantas vezes os convites chegam até você e você diz o quê? Não. Mas quando é no trabalho secular, você diz sim. Então, muitas vezes, nós não somos leais, nem fiéis e nem honramos aquele que é o autor e a fonte de toda e da melhor de todas as amizades, que é Cristo Jesus.
Pois bem, vamos dar mais um segmento. Qual é uma outra diretriz que nós podemos aqui trazer para você? Uma diretriz bíblica, porque existem várias outras diretrizes, muitas vezes com coaching, autoajuda por aí, mas eu quero deixar para você as diretrizes bíblicas que o Senhor traz para nós nesta hora. Próxima diretriz: decida as amizades que te fazem crescer espiritualmente. Quais são essas? Portanto, desde o dia que soubemos disso, Colossenses capítulo 1, verso 9, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, entendimento espiritual, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha aí, você não pode deixar de pensar que essa é uma diretriz de Deus para a sua vida. Crescer espiritualmente, crescer em intimidade com o Senhor. Se você deseja crescer na sua vida espiritual e conhecer mais a Deus de forma íntima, você só vai aceitar uma amiga que pense mais ou menos como você. E você vai decidir também ser uma amiga que leve outras mulheres para mais perto de Cristo Jesus, que você possa compartilhar o seu amor, a sua paixão por esse Deus maravilhoso. Quantas vezes, fala sério, você diz que Deus é maravilhoso, mas você não tem amor nenhum, porque amor é ação, amor não é blá blá blá. Ó, eu te amo, mãos vazias, eu te amo, não faz nada. Amor é ação, é a motivação do coração, é o sacrifício do eu. Nós aprendemos com o próprio Cristo, porque Ele nos amou e demonstrou esse amor como? Eu amo a humanidade, mas não vou fazer nada. Enviando o seu único filho, o sacrifício do eu, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Você encontrará esse tipo de mulher, não no mundo, mas na casa do Pai, na igreja, em algum estudo bíblico, numa reunião de oração, nos lugares que vão te fazer crescer espiritualmente. Você não vai encontrar isso nas baladas, no secularismo, no mundanismo. Parou para pensar nisso? Por isso eu volto e repito a dizer, se você é uma mulher cristã, mas o seu círculo de amizades continua com as mulheres do mundo, talvez o mundanismo esteja adentrando no seu coração. Tem alguma coisa de errada com você. Porque nós temos a alegria e o prazer de estar junto com as pessoas que falam da palavra de Deus, que caminham com o Pai, que já conhecem esse próprio Cristo. Então, que tipo de mulher você tem se tornado? Quais são as decisões que você tem tomado para que você se torne verdadeiramente uma amiga excelente? Será que é assim que você tem caminhado? É assim que você tem buscado ao Senhor, sempre em primeiro lugar, buscando a sua justiça, sabendo que todas as demais coisas certamente serão acrescentadas. Então, não deixe de esquecer ou de observar esses preceitos bíblicos. Quer ver outra diretriz de Deus para a sua vida? Decida ser você mesma. Não seja duas caras metades, ou não há necessidade de você fingir uma pessoa que você não é. Até porque, por algum tempo, dá para a gente colocar algumas máscaras, né? Eu estou nesse lugar. Sabe aquela mulher camaleão? Já viu? Mulheres cristãs assim? Depende do lugar em que ela está, para que ela coloque uma máscara. Não, querida mulher. Nós precisamos ser nós, mulheres cristãs, pecadoras, pequenas, falhas, mas pecadoras redimidas. Se nós falamos que Cristo já veio morar conosco, que Ele nos regenerou, as nossas atitudes devem ser diferentes. Você não precisa deixar de ser você para impressionar os outros. Uma hora a máscara cai e você vai se mostrar quem verdadeiramente você é. Então, seja você mesma. Faça uma autoanálise na sua vida. Observe as áreas que você ainda precisa crescer, amadurecer, melhorar. E uma excelente amizade pode fazer isso na sua vida.
Pode você ter uma mulher que se torna uma mentora, madura espiritualmente, que vai te, inclusive, ajudar, auxiliar. Nós não temos ou decidimos ser uma amiga excelente porque não temos defeitos. Pelo contrário. Todas nós temos áreas fracas, todas nós temos o pé de barro, todas nós precisamos de Cristo Jesus para sermos mais parecidas com Ele, e cada dia que Ele nos dá é uma nova chance. Então, Deus certamente, quando você verdadeiramente reconhecer a sua pequenez, e quando você for de fato quem você é, sempre, obviamente, procurando crescer espiritualmente, reconhecendo as suas falhas, observando quais áreas você precisa mudar, vendo também as suas fortalezas, porque entre a amizade excelente, pode e deve existir trocas saudáveis. Olha, você é muito boa nessa área, eu não sou tão boa nessa área. O que é que você me instrui para que eu possa melhorar nessa área? Quantas trocas saudáveis nessa questão do relacionamento que nós podemos melhorar, não é verdade? Então Deus pode sim trazer pessoas com mente similar à sua, para que sejam verdadeiras amigas excelentes. E você também pode se tornar uma amiga excelente. Então veja que nós temos aqui algumas diretrizes do Senhor para nós. Quer ver uma outra diretriz do Senhor para nós, que desejamos decidir ser uma amiga excelente? Decida encorajar as pessoas. Você é uma mulher que encoraja? Ah, Cíntia, claro que eu sou. Ah, vem aquela mulher com aquele plano maravilhoso, vamos fazer isso, nós olha, estamos no mês missionário, vamos fazer esse projeto. É o mês de aniversário da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Aliás, você que não é presbiteriana é muito bem-vinda no nosso meio também. Um abracinho desde já para nossas queridas amigas que estão aí conosco, católicas, congregacionais, batistas, enfim, presbiterianas também. E tantas outras denominações e outras mulheres que nem cristãs são, você também é muito bem-vinda no nosso meio. Mas a minha grande pergunta é, você é uma mulher que encoraja outras mulheres? O que é que você tem encorajado para que outra mulher cresça? As mensagens de Deus é para que todas nós, mulheres cristãs, independente, mulheres, homens, enfim, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. A melhor maneira de encorajar uma amiga é ajudando a encontrar forças em Deus. Você compartilha as Escrituras com alguém? Você ensina a alguém? Mais do que isso, você vive o que você ensina? Você ora por essa mulher? Você aconselha? Tem tantos livros também, além da Bíblia, que são maravilhosos, Sábias e Conselheiras. Conselhos bíblicos para as mulheres, olha, é uma infinidade de material que nós podemos ler, gastar tempo, nos apropriar, se desejamos ser amigas excelentes. E para ser uma amiga excelente, esse pré-requisito, encorajar, é fundamental. Quantas mulheres que são basicamente aquele balde de água fria, não é? Encoraje, fortaleça, não é encorajar com uma forma assim, digamos assim, superficial, né? Mas é reconhecer e dizer, vamos, a gente vai aprender juntas, a gente vai conseguir, eu também não sei, vamos caminhar, ou então eu já trilhei esse caminho, pode dar certo também com você. Como nos falta mulheres para nos encorajar no dia de hoje, não é? Os dedos estão sempre apontados, ó, para o erro dos outros. Você é muito rápida para desencorajar e muito lenta, ou talvez sempre neutra no encorajamento. Que tal? Quero desafiar você a encorajar, principalmente encorajar mulheres que estão desenvolvendo trabalhos maravilhosos, que estão ensinando, porque elas também têm os seus desafios. Qual é a mulher que não tem os seus desafios? Se você hoje está ouvindo essa mensagem do Senhor, é porque o Senhor levantou alguém para falar ao seu coração. Encoraje. Eu preciso de encorajamento, você também precisa de encorajamento. Talvez você nunca tenha iniciado nenhum tipo de trabalho, nem mesmo na sua casa, nem na sua igreja local, muito menos a nível de Brasil. Então observe as necessidades, encoraje, seja você a primeira
a encorajar as outras mulheres. Cíntia, e se ninguém me encorajar, então não faço nada? Faça sim, faça sem esperar nada em troca. É o outro lado da moeda. Eu e você devemos encorajar, e encoraja inclusive quem faz. Dê honra a quem deve de fato ser honrado. Mas se não vier nenhum tipo de encorajamento, não precisa você desistir, se é algo bíblico, saudável, que vai produzir crescimento e que você já está desempenhando. Porque o nosso maior serviço e a proposta de qualquer tipo de serviço para a mulher cristã é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. É fazer com que a palavra do Senhor chegue até os outros corações de uma forma que transforme também a vida daquela mulher, assim como transformou a minha, que dê um sentido, um rumo para que ela encontre verdadeiramente a felicidade. Então veja quantas riquezas o Senhor traz para nós nesta hora. Uma outra diretriz do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Escolha assim continuar cultivando excelentes amizades. As excelentes amizades nunca acontecem da noite para o dia. Isso é precipitação. E não é à toa que muitas vezes você se frustra e você não quer mais nem saber de ninguém porque você confiou em alguém que não era para confiar. É ou não é? Que muitas vezes o próprio fogo amigo, mulheres que você ensinou, mulheres que você discipulou e que daqui a pouco está lhe dando algumas paladinhas pelas costas. Não é assim? Infelizmente é. Mas você precisa fazer escolhas conscientes, decidir, estreitar e manter essas amizades no Senhor. E isso, querida mulher, requer tempo, isso requer esforço, isso requer cuidado, isso requer oração. Nós precisamos regar as amizades se nós desejamos, de fato, florescer aonde Deus nos coloca. Você é uma mulher assim que floresce. Decida florescer onde Deus te colocar. Eu fico observando aqui o meu jardim. Se eu não cuidar dele aqui, ó, as flores não vão ficar bonitas. Eu preciso observar quanto tipo de calor que elas precisam, quanto tipo de água. Tem algumas que precisam mais de água, tem outras que precisam menos, algumas precisam mais de sombra. Nenhuma delas é igual às outras, tá vendo? É assim também as amizades. Não fique também comparando. Cada uma tem o seu jeitinho de ser. E você pode sim decidir ser uma amiga excelente. Aliás, falando em flores, todas elas são para vocês. Embelezar o nosso cenário e deixar o seu coração ainda mais leve e tranquilo com essa paisagem natural que o próprio Deus criou para cada uma de nós. Então, gostaria que você pensasse nesse tema tão necessário e que você, de fato, pudesse refletir. Eu tenho sido uma amiga excelente? Você tem uma melhor amiga? Respondeu essa pergunta? Agora a próxima. Você é uma amiga excelente? O que você tem feito para cultivar essa amizade? Toda amizade precisa de cultivo. Se você achar que a amizade vai cair do céu, e se caísse, quem diria que seria na sua cabeça? Decida você sim ser uma amiga excelente. Você vai ver que a sua vida vai ser compartilhada com mulheres leais, mulheres que têm os mesmos princípios bíblicos que você, porque o próprio Jesus nos diz, olha, vós sois os meus amigos, eu vos chamo de amigo. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versos 14 e 15, você depois pode ler com mais calma esse texto. Nós temos a excelência da amizade. Quem, Cíntia? Jesus. Ele é o nosso melhor amigo. E eu gostaria de dizer para você, e se nós temos Ele, nós não precisamos de mais ninguém. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Salmo de número 23, verso 1. Contudo, no entanto, o nosso Deus também provê outras pessoas, de forma bem especial, outras mulheres com quem você pode e deve ter uma amizade verdadeira. As mulheres, pelo menos da sua igreja, deveriam ser um ponto de partida para uma amizade saudável, verdadeira e com excelência. Uma outra fonte de amizade são os seus pais. Se você ainda tem seus pais, parece que muitas vezes não é um relacionamento buscado como amizade,
Não devemos confundir a autoridade dos pais com amigos, mas os melhores amigos devem ser, sim, os nossos pais. Eles são dádivas de Deus para a nossa vida e podem nos aconselhar e trazer boas recomendações porque já viveram mais do que nós. Então, que tal você desenvolver, se você ainda os tem vivo, uma profunda amizade com seus pais? Outra amizade são seus próprios irmãos e famílias. Ai, Cíntia, mas olha, minha família não é assim. Deus proverá um parentesco espiritual, então, para você. Aliás, o parentesco espiritual é o que mais vale, já nos dizia o nosso grande missionário Simonton, né? Quando veio dos Estados Unidos para a plantação da Igreja Presbiteriana há quase 162 anos atrás. Querida mulher, você tem decidido ser uma amiga excelente? O que é que está faltando para que você seja essa amiga? Como nós precisamos de amigas excelentes? Como nós precisamos ser, nos dispor a ser essas amigas? Uma das melhores formas é a gente cultivando o crescimento espiritual. Precisamos ter pontos de contato em comum. E o que vai nos unir, se você é uma mulher de Deus, é as Sagradas Escrituras. Muito cuidado com quem você anda. Muito cuidado com o seu ciclo de amizades. Muito cuidado para aquelas que já têm uma igreja, mas que não caminham com as mulheres da igreja. É um alerta para você. Não pense que você é tão forte que não precise de amizades saudáveis e excelentes, porque a Bíblia diz: quem pensa está em pé, cuide para que não caia. Muitas vezes, e eu não me canso de falar, que nessa época de pandemia, muitos se desviarão da fé. Muitos estão enganando seus corações, muitos estão se isolando, muitas mulheres estão se esfriando. Queira Deus que você não seja uma dessas, mas que você seja uma mulher que se torne referencial, com amizades excelentes, para que o nome de Cristo seja engrandecido e glorificado. Como é maravilhoso quando nós temos mulheres maduras espiritualmente, que nos fazem crescer e que nos levam para mais pertinho de Cristo Jesus. Que tal você ser essa amiga excelente? Decida ser essa mulher. Que Deus em Cristo te abençoe, que você continue buscando e crescendo como mulher e que a graça do nosso bondoso Deus faça de você uma amiga excelente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como nós precisamos do Senhor. Derrama a Tua graça sobre a nossa vida. Depois de ouvirmos as instruções da Tua palavra, nós reconhecemos que precisamos, Senhor, decidir de fato ser estas mulheres. Nos ajuda, porque nós carecemos nos inteirar mais da Tua palavra, orar mais e, além de desejarmos ser, que nós possamos também ter essas amigas excelentes para que nos levem para mais perto de Cristo. Recebe a nossa gratidão nesta hora por mais esta oportunidade que o Senhor tem concedido à minha vida e à vida de tantas mulheres que estão aqui conosco. Abençoa cada uma que nos ouve nesta hora. Que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção bíblica esteja através do Teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Esta é a oração que nós te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.